Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado gravando mais um vídeo para falar do jogo que acabou há poucos minutos. O São Paulo perde para o Santos no Morumbi depois de muito tempo. Então a gente vai falar aqui no vídeo, vai ser um vídeo curto. Já digo a você que vai ser um vídeo curto. Já digo a você também, se você é desses que passa pano em técnico, que não conquistou nada, que não tem história, já digo a você que nem veja esse vídeo, né? Porque para os corneteiros de plantão esse vídeo vai ser um vídeo bem crítico, por isso que vai ser bem rápido, tá? Então vamos falar desse jogo, mas antes, como sempre, né, eu agradeço a todos que estão vindo no canal, algumas pessoas se inscrevendo aqui no canal, é sempre um prazer ter vocês, tanto pessoas novas, né, como os que já são antigos e são assíduos aqui e sempre assistem os vídeos, beleza? Então, como sempre, para você que é novo, vamos começar já de início falando da análise do São Paulo nessa partida. O São Paulo não faz uma partida boa, e na verdade isso é reflexo, né, não de agora. Depois que o São Paulo ganhou o título, eu vi até alguns amigos aqui do YouTube falando que o time se acomodou, e o Carpini até falou que não, mas a verdade é que o São Paulo não vem jogando bem. Você pode até lembrar que o jogo contra a Água Santa, o São Paulo venceu 3-0, mas para quem viu o jogo, no primeiro tempo o São Paulo foi muito bem, no segundo tempo a Água Santa perdeu um pênalti, podia ter virado o jogo, enfim, empatado, virado. Então o São Paulo não vem jogando bem. Ponto. Para você entender especificadamente nessa partida, né, vamos mostrar você a formação para ver como é que a partida se deu. Sobre a escalação, eu vou deixar sempre aqui, deixo sempre aqui em cima para você que é novo aqui, essa escalação. Então, de novo, o Bombadilha que foi para a lateral e fez uma boa partida, né, até me surpreendeu ali, porque a gente não tem lateral e o que tinha se machucou, o Moreira, no aquecimento. E ele optou pelo Juan, ali meio que na lateral, até acho, já falei algumas vezes nesses vídeos, que o Juan não é substituto, a posição dele não é ser substituto ali do Calé, ser centralizado. Eu acho que o Juan rende melhor quando ele está de lado, mas como segundo atacante, né? Fazendo ali uma dobradinha ali com um jogador ali, talvez com o Luciano, ali mais pelo meio, mas como ponta ele não funciona. O Carpini entrou com ele, que eu não entendo. Então, diante dessa escalação, a gente vai ver como é que se deu a partida. Sobre a partida é muito fácil de se fazer uma análise, né? O primeiro tempo é um jogo fraquíssimo, na verdade todo jogo, na minha concepção, é um jogo muito fraco, até os comentaristas eu assisti na Cazé TV, falando que para São Paulo e Santos uma partida de muita baixa qualidade. Mas no primeiro tempo o Santos tem uma bola enfiada, um chute que o goleiro Rafael faz uma boa defesa, e o São Paulo só tem um lance lá que a bola sobe pro Galopo, ele chuta em cima do zagueiro, mas tem um gol do Luciano anulado. Gol esse que, se você ver, a jogada é num balão, né, onde o Caleri briga de cabeça, né, aquela resvalada de cabeça, e a jogada continua. Então a criação do São Paulo, só para você ter uma noção, ela passa por isso, que é uma das formas de criação que ocorreu muito nos piores momentos do São Paulo. Então esse reflexo de o São Paulo não jogar bem, na minha concepção, ele passa primeiro. Eu já falei isso e vou repetir mais uma vez. Em relação ao ano passado, a gente não tem Beraldo e o Carpini opta pelo Diego Costa, que está jogando com o pé invertido e com o pé. Se ele estivesse do lado bom, ele já não era bom na saída, imagina invertido. Então essa é a opção do Carpini. Então a gente não consegue criar a partir de trás. E aí quando um time não cria a partir de trás, que você imagina, então vamos pelas laterais. E hoje a gente não tem lateral, porque os laterais que a gente tinha ano passado já não jogam, né? O Rafinha não sabe, aparece de vez em quando, e o Caio Paulista foi embora. Até acho que o Wellington é mais jogador do que o Caio Paulista, só que o peso da camisa do São Paulo e de ser titular não está fazendo bem a esse menino, e ele não consegue desenvolver o futebol. Hoje, né, ainda errando, fazendo um pênalti. Então a gente não tem na lateral. A gente não tem um jogador articulador. Eu vi alguns amigos aqui do YouTube falando no jogo da Ponte Preta. A gente não tem, mas na verdade a gente não tem faz muito tempo. O que tinha era o Ramos Rodrigues, que não quis jogar no São Paulo, então foi embora. E a gente não tem há muito tempo, vai, né, vamos dizer assim, enaltecer um método do rival, que fazia com que o time tentasse infiltrar, tabelando, né? A gente criticou muito algumas vezes o time do Dorival, mas do time do Dorival ele conseguiu botar essa característica, coisa que o Carpini não está fazendo. E assim o São Paulo fica um time totalmente previsível e não consegue fazer nada. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo também é a mesma coisa.
e o jogo se modifica um pouco no pênalti duelo, que para mim até foi pênalti, sim. E depois do pênalti duelo, aí que parece que o Carpini começa a mudar. Então, assim, falando um pouco especificadamente do Carpini, o Carpini, como eu já falei, vou repetir de novo, ele não prioriza os jogadores de velocidade. Ele colocou o Galo, se o entendimento do Carpini é colocar o Galo ali no meio, recebendo bola no meio, um cara que tem um faro de gol incrível, tem uma ótima finalização, que tem que estar dentro da área. A gente viu até um lance no primeiro tempo. É ali que o Galo tem que estar. O Carpini bota ele recebendo a bola no meio campo. Né? Você tem pontas, jogadores de velocidade, que entraram muito bem. Talvez não tivesse feito partidas anteriormente boas, sim, com certeza. Mas tem que dar rodagem, tem que mudar o time. Né? E ele bota o Juan. Então, assim, não entendo. Outra coisa interessante de se analisar também é assim, se você for ver, eu vou aqui deixar até na descrição, quando a gente falou da chegada do Carpini, muito se falava que era um cara que prezava pela defesa. Hoje eu vejo um time do São Paulo muito mais frágil defensivamente comparado com o Dorival. Né? Leva gol quase todos os jogos, e a maioria dos gols até de bola parada, hoje foi um gol diferente. Mas uma coisa que eu vi nos times do Carpini e que não está funcionando no São Paulo é a organização. O São Paulo, depois que leva o gol, parece que é um time de várzea. Né? Você vê lateral direito na esquerda, meio campo na ponta, então assim, organização nenhuma. E aí, com as entradas ainda do Eric e do Ferreirinha, o São Paulo começa a botar a pressão, tem um gol do Eric ali, que pra mim, eu falei já em alguns vídeos, tá entrando, erra muito, mas pelo menos faz alguma coisa diferente, já acho que já tinha chance, tinha condição de ter mais minutos, mas o Carpini não entende isso. O gol é anulado, porque toca na mão, vai gerar polêmica, mas se realmente se tocou na mão, a regra diz isso. E o São Paulo tenta, ainda consegue algumas finalizações dentro da área, algumas boas chances ali, principalmente com o Hélio, que fez o pênalti, mas avançando no ataque. Se fizer um esquema que ele tenha condição de avançar no ataque, ele vai criar muito para o São Paulo, mas acaba que o São Paulo não consegue fazer o gol e perde por 1-0 para o Santos. Tá? Então, esse é o resumo do jogo. Agora, como a gente sempre fez o quadro, vamos falar o que é que tem de bom e o que de ruim nessa partida. Bem, de bom, eu vou ser sincero, eu vi assim, o Bombadilha improvisado, né, um menino novo, às vezes você até coloca o cara improvisado e não vai bem, a torcida queima, mas ele foi bem, então é um cara que jogando no meio já tinha se destacado fazendo gol, e ali na direita jogando também conseguiu pelo menos não comprometer e ainda fazer alguns desarmes, então assim, me surpreendeu, isso de bom e de ruim, aí você fala muitas coisas. A zaga que não demonstra confiança, o time totalmente desorganizado, principalmente depois que leva o gol. Jogadores que não tinham condição de estar titular hoje, por exemplo, o Luciano não rende, faz muito tempo. Você vê aí, como foi nessa semana que perdeu para a Ponte Preta, alguns debates falando se o Luciano deveria ser titular, mas eu não sei o que é que o Carpini vê. Então o Luciano mais uma vez como titular. O Carpini insistindo em jogadores na ponta, jogadores que não têm velocidade. Mais uma vez o exemplo é o Galopo. Coloca um cara que tem faro de gol, que tem que estar ali no meio, tem que estar perto da... Ele joga na ponta e os pontos de velocidade ele não coloca, só coloca no segundo tempo na fogueira. Então não tem como o cara resolver. Então esses são os pontos negativos. E isso faz com que o São Paulo, na minha opinião, e foi o que eu já falei, o São Paulo não vem... O Carpini não consegue evoluir nesse time e para mim o São Paulo está diminuindo o seu nível. Se o São Paulo chegou no nível... um nível que podia brigar ali, como eu falei, pelos títulos, e podia brigar de igual para os grandes, agora o São Paulo começa a cair, até porque começa a perder confiança também. Não sei afirmar, acho que ainda é muito cedo, se o pessoal não está entendendo as convicções do Carpini, mas algumas coisas que eu vejo que ele coloca, para mim não funciona, são coisas nítidas, como eu falei, esse é o caso do Galopo, e também pode ser também, e aí eu quero que você comente, que você fale aqui, pode ser também que esses jogadores, que eu já falei, são jogadores medianos, você não tem nenhum jogador diferente, nenhum jogador que pega a bola e vai para cima, pode ser que esses jogadores tenham chegado no seu limite. Eu queria muito saber de você, muito saber da sua opinião, se você acha que esses jogadores chegam no limite e o São Paulo é daí para baixo, beleza? Então, a gente finaliza esse vídeo, né? Mais outra derrota para o São Paulo, agora vai ter que juntar os cacos, vai ter que ir para frente e pensar no próximo jogo, não tem outra alternativa, mas me preocupe e acenda um alerta muito grande esse nível de futebol que o São Paulo está apresentando, tá bom? Beleza? Então, um ótimo fim de noite para vocês e uma ótima semana para vocês arretados.
Se vocês gostarem do vídeo, né, curtam, compartilhem e comentem, que é sempre bom para o canal, beleza? Ótima noite para todos!